Acho que a gente já pode começar. Mas aquela recomendação da gente saber quem, de onde, né? A atividade profissional e depois levantar os desafios e depois as propostas, né? Cada um se apresenta e já vai levantando as questões que e depois a gente vai selecionando, né? Perfeito. A gente entrou agora a Júlia aqui também, Tem três no, pessoas, né? tem 3 pessoas. Então, gente, a gente pode ver quem quer começar a falar, né? Como o Miguel falou, é interessante que vocês se apresentem para a gente, principalmente eu, que não sou da área. Ó, entrou agora mais uma pessoa, não, entrou e saiu. Saber em que áreas vocês atuam, da onde vocês são, e aí a gente pode ir colocando aqui as questões, né, em relação ao nosso tema, né, de organização e representação sindical, e a tentar apontar para possibilidades, né, de soluções, de desejos, né. Aí vocês podem falar tudo numa fala só, a gente pode fazer rodadas também, primeiro de desafio e depois de desejos. Vamos ver como é que vai sair na fala, que às vezes na fala vem tudo junto, né? Então, vocês podem abrir o microfone ou podem levantar a mão para saber quem quer começar. É isso. Acho que daqui, é, não sei se todos e todas já participaram de outras, de outras quartas-feiras. O Randolfo, eu sei que sim. Natasha quer ir por último, beleza. Ah, tá, beleza. O Randolfo ele está andando ainda a caminho de casa. Vlad ou Júlia, vocês querem começar se apresentando e levantando alguns desafios aí dessa questão da organização e representação sindical? Eu posso me apresentar, sim. Sou o Vladimir Medeiros, sou iluminador, fui iluminador do Grupo Galpão por 18 anos, tenho um ponto de cultura chamado NUTAC, que é voltado para a área técnica, sou de Confins, da cidade de Confins, e a questão um pouco que foi dito passado aí, tem sindicato bom, sindicato ruim, sindicato em andamento. O meu sindicato, eu entendo que ele está em processo de andamento. A questão nossa é a questão que é a mesma questão de como capacitar para se tornar o profissional, e que é diferente um pouco do ator. Então, na área técnica, eu fico pensando sobre a questão de ter uma audição, de ter um diferenciamento de formação para poder se enquadrar na relação sindical. E é isso, o sindicato está no processo de transição, né? Você sempre está em processo de transição, acho que a gente tem que discutir desde o piso salarial, enfim, acho que vão evoluir aqui, que a gente tem para poder completar dentro das deficiências e as coisas boas que já chegaram, por exemplo, do grupo que eu participo, aí, o próprio sindicato de Curitiba já tem um andamento, São Paulo deu uma mudada, então tem umas coisas que a gente pode ver se a gente levanta essa discussão aí para a gente aprimorar. É isso, por enquanto é isso. O Vlad, só me ajuda aqui a entender, quando você fala essa questão de diferenciação de formação, me explica um pouquinho melhor o que você está querendo dizer com isso. É porque, na verdade, para você se tornar um técnico, né, ou um profissional que está vinculado ao Ministério do Trabalho, que passa pelo sindicato, você, você apresenta documentação, né? Então, você não tem. Qual a relação de formação? Ela não tem uma formação. Você apresenta trabalhos que você realizou. A minha sugestão, eu nasci dentro do sindicato, né? Eu comecei com o sindicato, era 17 anos de idade, eu era office boy de sindicato, e eu percebi isso, que eu acho que carece de uma prova, carece de uma prova prática, e isso a gente passa, falando de Minas Gerais, muitos teatros que a gente vai no interior, a gente sabe que geralmente quem é o técnico acaba sendo o porteiro, aquele eletricista que fez o teatro, e isso se torna, ele é classificado como um técnico, mas ele não tem audição. E aí eu acho que isso não é uma regulamentação que teria diferente de uma audição de um ator, por exemplo, de um bailarino.
E aí a minha luta aqui, eu trabalho com formação, dou aula de iluminação também, né? As oficinas, e eu sinto isso, as minhas oficinas já passam por um workshop para qualificar, para entender da dinâmica. E eu acho que, não sei se vocês podem falar isso sobre isso, como é que o técnico tira o registro profissional? Né? Essa relação que é a minha luta aqui, que eu acho que deve ser, e as outras questões que a gente precisa da melhoria, que é a questão financeira, que é o piso salarial, que é onde se contrata um tanto de gente hoje. Não sei se a região toda está assim, mas muitos atores estão operando, estão montando, e está aí. É isso que está acontecendo no mercado. Eu estou falando isso com experiência porque eu acabo trabalhando na linha de formação técnica. Não sei se eu consegui te dar esse parecer. Sim, então há uma falta de registro profissional para a área técnica, então uma possibilidade seria o próprio sindicato, assim como acontece com os atores, fazer essa certificação para que o profissional tenha registro. Perfeito. Então, legal. Júlia, quer falar? A gente depois vai fazendo outras rodadas também. Sim, sim. Meu nome é Júlia, eu sou de Belém do Pará. E aqui na região norte a gente não tem, né, sindicato. Nós temos uma das poucas escolas técnicas do país que é vinculada à nossa federal, né, a Universidade Federal. A Natasha vai falar melhor sobre isso, mas assim, concordo com uma parte da minha fala também, concordando com o Vlad, que falou sobre isso. Eu acredito que para você tirar o DRT, você tem as pessoas que vêm da formação, né, que já estão vindo desses cursos novos hoje em dia que está tendo, até por causa da própria internet, hoje em dia você pode fazer cursos EAD, então as pessoas estão tendo mais acesso, né, a essa parte educativa, que antigamente o nosso conhecimento era muito empírico. Hoje em dia já está tendo cursos técnicos dessa área. Então, se você tem condições de fazer um curso e você vem dessa área, você se formou e você vem com o seu diploma, com o seu certificado de formação de curso, tudo bem de você tirar o DRT, igual como eu tirei porque eu fiz a SP Escola de Teatro. Mas algumas pessoas que aqui no norte, principalmente, falando daqui desta nossa realidade, por a gente não ter DRT, muitos trabalhadores, muitos técnicos vêm dessa realidade que o Vlad comentou. Às vezes era porteiro, era eletricista, era servente, e acabou entrando para a área técnica e aprendeu na lida diária, e depois trabalham de forma ilegal, porque não temos sindicato aqui, então muitos não têm acesso de ir até Belo Horizonte, ir até Brasília, ir até o Sudeste para poder tirar o DRT. Então, a grande maioria dos técnicos aqui em Belém, né, eu falo da realidade de Belém, o Norte é imenso, mas eu falo da realidade de Belém, capital, não tem DRT, muitas pessoas não têm DRT, mesmo a gente tendo uma escola que forma cenógrafos, técnicos em cenografia, técnico em figurino e técnico em dança e coisa. É difícil tirar um DRT, tipo assim, com auxílio do sindicato. Você tira o DRT porque você vai na Delegacia Regional do Trabalho, você tira e acaba fazendo vínculo com outros sindicatos. Mas aqui nós não temos representatividade nessa área, então ainda fica uma coisa muito ilegal. E os técnicos que vêm dessa formação de grupos realmente que aprendem com a lida diária, não tem como tirar esse DRT. E tem muitas pessoas que já trabalham há anos e não tem DRT, não tem nada que possa regulamentar essa profissão. Então, talvez, se o sindicato, além também da gente ter um sindicato aqui, né, de criar um sindicato para cá, mas também o sindicato também tivesse essa condição de prestar um tipo de prova, alguma coisa assim que pudesse juntar com a formação da pessoa, eu acho que é muito importante. E a outra coisa também que eu queria propor, eu não sei se necessariamente seria aqui neste grupo, mas é porque eu penso na parte de regulamentação da profissão, que eu vejo a questão dos créditos da profissão, porque
hoje em dia, com as mídias sociais e com a divulgação massiva de imagens e vídeos, a gente vê que não existe uma lei que ampare os créditos dos profissionais da arte dos palcos. Então, por exemplo, assim como o jornalista ele ganha os créditos, o fotógrafo ele ganha os créditos pelas fotos, eu acredito que tinha que ter uma lei regulamentar que obrigasse a ficha técnica em todo e qualquer vídeo e foto que fosse divulgada, porque o que está sendo divulgado ali são cenários, são visagismos, são figurinos e são as artes das pessoas do palco. E ali não leva-se crédito em nenhum tipo de divulgação. E algumas fotos, principalmente quando é a foto de tipo assim, de cartaz, fotos de primeira página de jornal, assim como vai o crédito do fotógrafo, tinha que ter o crédito do iluminador, porque o iluminador, aquilo ali só foi tirado porque foi o registro da luz da pessoa, e não tem uma lei que rege isso, e as pessoas não levam o crédito, e hoje em dia, com as mídias do jeito que está, a sua luz, qualquer arte sua, eu sou técnica de iluminação, então eu vejo muito isso, a minha luz sendo divulgada, e não levo crédito por isso. Eu também sou de formação, eu sou comunicóloga, por isso que eu fico sempre contrabalanceando isso, porque se na área de comunicação o jornalista, tudo, conseguiu essa lei que amparasse os créditos da sua matéria, os créditos da sua fotografia, eu acredito que a gente também tinha que ter uma lei que regesse isso, ficha técnica e crédito para cada área daquilo que aparece nos vídeos e nas fotos. Era Você isso. é iluminadora? Sou iluminadora e técnica de iluminação. Então, vamos lá, eu vou resumir o que você falou, só para você ver se eu anotei certo, tá? Então, Júlia Freitas, iluminadora e técnica em iluminação de Belém do Pará. Você diz que não tem sindicato na sua região, né? Já existem cursos da área técnica que possibilita tirar o DRT, mas os técnicos, em geral, não possuem informação, falta acesso aos cursos que são mais centrados na região sudeste, e o DRT acaba sendo tirado em outros sindicatos, por não haver sindicato. Então, uma solução, né, um desejo, seria criar um sindicato na região que possa certificar o profissional e, com isso, dar o DRT para eles. Isso. A outra questão é que não há uma lei que exige que os créditos dos profissionais da área técnica sejam exibidos, né, em todo em vídeo, fotos, qualquer coisa que seja que eles tenham atuado, né? E uma forma de reverter isso seria valorizar esses profissionais, exigindo que os créditos sejam exibidos por força de uma lei. É isso? Beleza. Eu queria abrir um parênteses aí, por favor, posso? Fala. Pode? Faltou um complemento aqui, que é a coisa mais importante e vem acontecendo por muitos anos. Eu sou prova viva disso. Eu me apresentei como NUTAC e também faço parte da Multicabo, aqui de Minas Gerais, né? Sou um dos representantes da Multicabo, e nós estamos lutando muito. A gente já até tem uma cadeira dentro da Secult, do estadual, porque precisa de um técnico representando, e ele está até representando a cadeira como teatro. A gente está lutando para a votação, para que ele ganhe como teatro, porque é a única forma de um técnico estar entendendo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Quando elaboramos os projetos para execução, tanto estadual, federal, municipal, Rouanet, fundo, é colocado uma equipe técnica. E ali se junta o currículo e a equipe técnica. E tinha a planilha. O que acontece na hora da readequação? Ele corta de quem? Do técnico. E isso é uma coisa muito séria. Por isso que a gente discute sobre a questão do piso e a exigência de ter esse técnico que executa o projeto. Você monta toda a estrutura de um projeto grande e a primeira coisa que corta na readequação é o técnico. E isso é uma coisa... Por que eu estou falando isso? Eu estou falando na linha do sindicato. A gente não consegue ter esse diálogo e ter essa confirmação. Isso a gente está lutando até dentro do Estado para que exija esses profissionais dentro dessas cadeiras, para que quando você elaborar um projeto de uma circulação de espetáculo, criação de novo espetáculo, que esse técnico ele seja remunerado e seja aprovado que ele está lá. Porque na hora que você readequa a planilha, você tira o técnico. Tira o técnico ou tira o profissional em si ou diminui o valor?
Também, os dois, são Os dois, simultâneos. né? Uhum. É óbvio que muitas das vezes vem negociar o cachê com a gente porque reduz, né? Isso é clássico. Não sei se no Brasil todo acontece, mas isso é o clássico que acontece com a gente. Por isso nós estamos aqui lutando dentro da Secult para ter os direitos de capacitação para a técnica, ter fundo direto direcionado ao técnico, porque é uma luta que está vindo de um movimento e não do sindicato para entender esse direito. Nós estamos discutindo em outros âmbitos, a aposentadoria. O técnico com 60, 70 anos, ele não sabe mais. O ator, ele, graças a Deus, ele opera até quando tiver força para ler e para interpretar. O técnico, ele é excluído automaticamente. Ele não serve mais para você se não sobe a escada. E assim vai. É óbvio que é uma cadeia, mas aonde se assegura esse profissional? Né? Então, esse é o papel fundamental que o sindicato tem que ter, principalmente se nós estamos voltando na área técnica, é esse cuidado que o sindicato deve pensar, uma estratégia, porque a gente sabe quanto o sindicato tem suas obrigações e quanto tem outras obrigações, e eu acho que o técnico ele é falho exatamente nisso. Né? Voltando a dizer, não estou julgando os defeitos do sindicato, estou falando que não tem esse cuidado especial para esse profissional que é os bastidores do trabalho, e ele sobra nessas arestas financeira, cuidado social, toda a trajetória. Espero que você consiga fazer esse resumo do que eu estou falando, porque é muito clássico que a gente acontece, tá certo? Então, seria uma valorização desse profissional, né? Que ele já vem com uma formação empírica, né? Então, isso socialmente já desvaloriza um pouco, né? Socialmente, não, a gente sabe o quanto que essa formação empírica é importante, mas socialmente é menos reconhecida, né? O que acaba que acarreta nisso, pode receber qualquer coisa e não tem esses cuidados com uma previsão de aposentadoria e por aí vai, não é isso? Correto, correto. Perfeito, perfeito. Infelizmente, eu estou correta, né? Verdade. Natasha, você quer falar? Acho que o Já é Randolfo minha caiu, vez? né? Pode falar, o Randolfo, eu acho que ele caiu. Tá. Se estiver falhando, eu posso botar o vídeo. Meu nome é Natasha Leite, eu sou de Belém do Pará. Dá para ver direitinho? Dá. Tá. Sou de Belém do Pará, eu sou técnica de iluminação também, iluminadora cênica. Trabalho num teatro, né? Eu tenho um serviço fixo pelo Teatro Universitário, porém eu faço muitos eventos e mobilizo aqui no norte, em Belém principalmente, alguns grupos para que a gente possa discutir a respeito dessas demandas técnicas. Durante o período da pandemia, eu me juntei à ANTE para as articulações, me coloquei diante de alguns movimentos com disponibilidade para articular na região norte. Tem sido um trabalho difícil, mas a gente está conseguindo encontrar esses pontos, né, de apoio e também de divulgação de tudo que a gente tem debatido durante esse arte, até da ante, mobilização e por aí vai. O trabalho que eu executo dentro da universidade, no teatro universitário, eu atendo alunos da Escola Técnica de Teatro e Dança, né, onde a gente tem cursos técnicos de cenografia, de figurino cênico, técnico em ator, técnico em dança, e aí a questão pela qual eu quis vir para cá era justamente para reafirmar o que a Júlia já comentou sobre o fato da gente não ter sindicato, no nosso estado, né? A gente tem uma representação sindical que é um técnico de áudio dentro de uma instituição particular, na SESI. Ele tem uma representatividade do nosso sindicato de Brasília, porém a gente fica ainda às cegas por aqui, né? É uma questão que eu gostaria muito de mudar na nossa realidade, porque a gente precisa esclarecer para algumas situações aonde a gente pode ter ou não o nosso DRT, o nosso registro de trabalho diante da delegacia regional, como que a gente pode se profissionalizar. Queria muito que a gente tivesse alguns encontros para falar sobre a possibilidade de trazer sindicatos para outros estados que não tenham esse apoio sindical, conversar sobre a dinâmica dos sindicatos, o que o sindicato pode ou não pode em nosso favor, como que isso ajudaria na regulamentação das nossas atividades, como que isso nos ajudaria na questão de previdência,
a briga pelos nossos direitos, né? Assim, tem questões básicas que as pessoas não têm nem sequer noção de como se tira, como se comprova as suas atividades, já trabalham de longa data dentro desses ofícios técnicos, mas normalmente são chamadas assim para participar de projetos quando conseguem entrar numa ficha técnica com cachê muito baixo, a gente não tem como discutir valores de cachê, a gente não tem idade de pleitear vagas dentro de um edital que seja voltado para nós. Depois que eu participei da Conferência Temática de Trabalhadores e junto da ANTE eu fui também para a Conferência Nacional, né, do Ministério da Cultura, eu voltei muito sensibilizada na questão de conversar nessa articulação regional e estadual para que cada estado tivesse sua cadeira, né? A gente tem conversado muito dentro da Secult, dentro dos conselhos estaduais de cultura, para que a gente tenha uma representatividade da técnica, porque normalmente a gente fica pulando de um lado para o outro, ou a gente está dentro do grupo de teatro, ou a gente está brigando junto com a cadeira de dança, ou a gente está na área de música, a gente nunca tem uma voz, a gente nunca tem um poder de voto para certificar nada, para articular com nada. Então, logo que eu voltei da Conferência Nacional, eu fiz uma moção, né? Fiz uma carta também, ofício, para a Secult, para que a gente pudesse adentrar nesse conselho, mas requer uma burocracia para que a gente participe, então eu queria entender também se de repente essa articulação poderia, enfim, viabilizar esclarecimentos sobre isso, como que a gente faz parte desse circuito para que a gente tenha essa demanda mais esclarecida para nós, né? Para que as pessoas possam entrar no meio dessa discussão, a gente possa ir junto com o Conselho Estadual de Cultura, brigar pelos editais também, falar sobre os nossos sindicatos, as nossas demandas, não só os técnicos, mas também os produtores, e aí a gente está, enfim, se organizando. Mas eu vim aqui só para dizer que estou na luta. Vamos lá, vou resumir aqui, tá? Bom, o problema central é não ter um sindicato, não ter uma entidade, né, que fale por vocês, né? Então, um desejo seria a criação de um sindicato ou saber em qual sindicato, né, que possa cumprir esse papel de proteção aos direitos dos técnicos. É uma forma de regulamentar a profissão e ter assegurado os direitos, como a previdência, que já foi dita aqui, ter uma forma de comprovar a sua atividade profissional, ter melhores pagamentos, né? E editais também voltados aos técnicos. E, além disso, ter uma representatividade, um reconhecimento, né, para ter uma representatividade da área técnica, com poder de voto nas instâncias como a Conferência Nacional de Cultura, nos conselhos estaduais de cultura, etc. Seria isso, Natasha? Sim, seria exatamente isso. Ah, maravilha. Temos aqui o Randolfo e o Márcio Jacovani, que chegou agora. Boa noite. Não sei qual de vocês quer falar agora. Se Márcio já entende como é que é a dinâmica aqui, quer que eu explique? Não, eu não entendo muito como é a dinâmica, mas eu acho bacana que a gente tenha um encontro, né? Eu A acho que a gente dinâmica falar. é muito simples, Márcio. É assim, a gente, dentro desse eixo organização e representação sindical, a gente quer muito escutar de vocês quais são os desafios, né, para que haja essa organização e essa representação sindical e o que seria assim, o que a gente pode encaminhar como possibilidade, quais são os desejos, né, de vocês assim em relação a isso. Então, já foi dito aqui, basicamente assim, a gente tem essa questão da falta do registro profissional, a falta de um sindicato que represente essa categoria poder ter voz, né, nas instâncias decisórias. Aí se falou também dessa questão dos créditos, né, que nessas mídias, nessas plataformas, não aparecem os créditos dos técnicos, né? Então, isso tudo tem a ver com essa questão da valorização profissional. Entendo. Então, Tá, eu vou pegar por aí, então, tá? Eu acho tá. assim, eu ouço muito as pessoas dizerem precisamos rever a Lei 65 e vai por aí, pega os artigos todos e o decreto, né? E tal. Mas ninguém fala para fazer o quê?
né? Falta o que fazer com isso? Eu acho que a gente já vive uma relação, enquanto profissional das artes e das culturas, né? E a gente tem um entendimento que ele é muito múltiplo, até porque para ser técnico você tem que ser múltiplo. Você não tem o técnico da especialidade, a divisão do trabalho não contemplou isso totalmente, entendeu? A questão técnica não passou por esse pensamento. E nós somos ali, nós estamos na intermediária, tentando fazer as coisas acontecerem, né? Então, parece que a gente não está vendo, mas é óbvio que a gente vê e entende o espaço cênico, a ocupação do tempo-espaço, né? A métrica, né? A particularidade de cada espetáculo, a sensação de cada um, inclusive a do público, né? Porque não pode esquecer que a gente faz som para o público e a gente constrói imagem para o público. Bom, passado isso tudo dentro do que acontece, os sindicatos não têm essa representatividade da questão, não só da questão profissional amarrada na lei. A lei está feita. O que a gente não tem é cumprimento dela. Se a gente tivesse o mínimo do cumprimento dela, a gente já estaria feliz. Quer um exemplo? Eu consigo tirar um certificado de produto brasileiro dentro da Ancine sem colocar um técnico, com todo o dinheiro público que foi investido lá dentro. Isso não dá para entender, mas é verdade. Tente e você vai conseguir. As pessoas aprovam processos de audiovisual, de teatro, tudo mais, e não colocam, não elencam a equipe técnica. Então, nós não existimos, sabe? A gente só existe para naquela de pejotização. Eu acho que é uma tomada de posição nossa. Nós temos que ter uma tomada de posição enquanto profissionais do entretenimento, enquanto entendedores das culturas, enquanto entendedores dos processos políticos, sabe? Não somos imbecis. Agora, também não gosto dessa questão, eu sou da graxa, eu sou de onde eu quiser ser. O meu mundo é muito maior, sabe? Sabe? E aí as pessoas vão defecando em cima da gente. Leis, condicionamentos e normatizações. Cabe a nós pensarmos se é esse o nosso papel e o que é que a gente quer. Eu estou aqui para colaborar. Tá? Um grande abraço a todos. Estou muito feliz que haja um beijo. Mas diz você, da área, você atua em que setor, assim? Eu sou da A maioria... som, né? Quase mexo com som, não. Eu não mexo com som, eu não sou bailarino, entendeu? Eu trabalho com Tá som. certo. E você é de qual região? Eu sou de São José do Rio Preto, aqui do interior paulista, no Triângulo Mineiro, no encontro de vários Maravilha. estados. Obrigada. Então, assim, Tá bom, beijo. você também. Basicamente, assim, você questiona essa revisão, estamos falando da revisão da lei, mas quais seriam os pontos? Também não adianta revisar nada se você não faz cumprir a lei, né? A lei que já existe não é cumprida, né? Não tem sentido. E também uma necessidade, né, dos profissionais da área tomarem se unirem, né, para No poder entendimento. se fazerem reconhecer, né, se fazerem representar, serem Qual é o valorizados. espaço? O espaço existe, você ocupa na dimensão que você consegue. A gente, enquanto técnico, a gente ajuda muita coisa. Então, a gente pode Uhum. ocupar o técnico, esse espaço que sobra na sociedade. Não é você ser só o técnico, sabe? É você ser o técnico também na vida, no seu cotidiano. Eu sou adepto de um camarada que é bacana, que é o Florestan Fernandes. E eu tenho não só a formação na área técnica, na área da comunicação, mas também tenho nas ciências sociais. Sabe, a gente ser militante. Uhum. É isso. Randolfo, obrigada. Randolfo, você quer Opa, falar Ah, não agora? está aí, é parceiro. fala, meu mestre. Lidão. Que bom te ver. Obrigado. Bom te ver também. Bom, o Márcio é companheiro, a gente tem de luta há muito tempo aí, né? Fizemos várias tentativas dessa questão de organização dos técnicos, essa questão. É o que ele falou, na verdade, o grande entendimento de que a gente pertence a uma classe que existe regulamentação,
é o ponto inicial do processo, tá? Todas as mazelas atuais são porque não teve esse entendimento. A lei é desde 78, então tem contratos estabelecidos, tal, tem que ser revisto. É isso que nós estamos tentando fazer agora, mas é o que o Márcio colocou. Ah, vamos revisar uma lei que já está lá, se for metade cumprida ou 70% cumprida, não estaríamos nessas questões atuais, né? Essa coisa. Porque qualquer um entra, como ele falou, não há da parte dos contratantes ou uma pressão de nós de classe, assim, de ativistas, vamos dizer assim, não é só essa formação técnica, manjo pra caramba, conheço tudo, por isso eu sou técnico, é a questão dessa conscientização de classe, de entendimento que tem lei e vamos tentar cumprir. Quem são a denúncia, tal, fiscalização, é a gente mesmo, pô, vem cá, companheiro, que você está aí, eu tenho o meu registro profissional e você não tem, por que você está na minha vaga, sabe, é começar a colocar uma posição dessa. A outra pressão, que aí é uma questão do sindicato, é fazer a pressão em cima dos tomadores de serviço, certo? De que tenha que ter o registro profissional, pelo menos, porque é contra a lei, se você exercer a profissão, não tendo o seu registro de uma profissão regulamentada, em qualquer outras profissões, isso existe, não pode exercer, entendeu? É simples assim. Então, a gente não se posiciona nesse sentido, né? A outra questão, como a lei veio desde 78, ela fez o quê? Falou que todo mundo que está para trás de 78 podia vir com o seu portfólio, currículo, etc., e era automaticamente dado o seu registro profissional, tá? Então, o pessoal de circo, o pessoal de teatro, o pessoal de todos, todos que estavam a partir de 78 para trás tinham seus registros automáticos desde comprovações. Isso persistiu até que um tempo a ideia é que existiam centros educacionais, técnicos, tal, e o sindicato não era o cara que iria fazer essa avaliação e tudo mais, e sim o cara tiraria o seu registro profissional a partir da sua formação técnica ou superior, né? Então, dentro do ambiente atual, você tem os cursos superiores, né, de artes cênicas e tal, tudo mais. Falta esse buraco que a gente tem nas áreas técnicas, algumas iniciativas privadas e algumas não privadas, que nem a Escola SP, que surgiu e formou algum pessoal, e o resto se forma nessa questão da prática. Mas isso não é. Eu esqueci de me apresentar, né, Luciano? Randolfo, sou técnico de som, de luz, faço projetos, etc., e tive uma vivência numa diretoria do sindicato. E como eu sou contra a reeleição, para não ter esse tipo de problemas dentro de 30 anos, 40 anos, alguma coisa, eu participo ativamente, porque eu acho que sindicato é a casa do trabalhador, é só substituir a palavra que está demonizada de sindicato como coletivo, quando você está nesse atual situação que já tem, né, que eu falo que é o microempreendedor, como é que fala? Individual, né? Sim. Então, é um cara por si só. Enquanto que o sindicato ele pensa no coletivo, quando o cara está desempregado, o que eu vou dar de suporte, o que eu dou de aprimoramento técnico. E é a função dele também fazer com que ele entenda o seu lugar na sociedade. Você é um trabalhador, está nessa classe e você tem que defender seus direitos, senão alguém te come. É por aí. O Então, sindicato que você participa? é o SATED de São Paulo. Ah, tá. Beleza. E atualmente faço a parte de capacitação, né, junto com o Márcio. A gente faz parte da comissão técnica. Significa o quê? A pessoa vem com seus portfólios, etc., formação, tal, e a gente faz uma avaliação e faz uma avaliação escrita, né? Mas esse tipo de lugar a gente está pretendendo não ser mais da gente. É tipo assim, a gente homologar, até fortalecer instituições de ensino, desde que ela nos entregue por aluno, não é um automático, sabe? Ah, você foi passou por essa formação aqui de uma escola A ou B ou C, e você automaticamente já passou. Não, a gente vai ver o que é o histórico dela, o que é, com que nota, com que presença,
Se a gente perceber que faltou coisas ali, olha, complementa o teu estudo, nesse lugar, volta aqui que você consegue o registro profissional. Então, seria uma coisa de a gente homologar escolas. Mas a ideia é que nem isso ocorra. Tipo, já as escolas já têm esse compromisso com o tipo MEC, alguma instituição federal, em que já vai lá no Ministério e tira o seu registro profissional automaticamente, acabou de sair da formação tal. Aí ele vai criar a carreira dele, né? Porque a formação é uma coisa e a carreira é outra. É o que vai lhe dar o valor que você tem no mercado. Então, você chegou lá no mercado com 5 línguas, fala muita coisa, etc., você já parte de um nível. Se você é uma pessoa tal, não, ó, abaixo do piso não pode pagar, porque isso foi uma defesa que você conquistou pelo sindicato. Então, compareço, mesmo que as instituições não existam, a formação do sindicato é a partir do trabalhador. Ele pode começar com uma associação que nós vimos muitas aparecerem, né, o Camisa Preta, tal, a Graxa, todos esses movimentos, eles institucionalizados, eles podem começar a ter um poder de se transformar no sindicato naquela região. Então, aí é todo um ritual só, tá? E o tal sindicato que não funciona é o mesmo processo. Você tem que entender o que é o estatuto daquele sindicato, reunir essas pessoas envolvidas ali naquele cenário, naquele ambiente, naquela região, e tentar fazer com que entre uma gestão melhor. E se não for essa, é a próxima. Mas é isso, gente. O processo de organização do trabalhador única no planeta se chama sindicato. E é só substituir essa palavra por coletivo. É quando você pensa no Você coletivo. me permite um segundo da tua fala? Não, mestre, pode mandar pau aí. Não, é porque assim, a gente tentou falar tanto na LPG quanto na LAB. Nenhuma das LABs contemplou a área técnica, né? A gente teve aí a luta por toda essa grana entre LPG e LAB. Nós brigamos por 30 bilhões, não é pouco, mas Uhum. também não é muito se pensar que o agro leva 80 no ano, É. Depois eu tenho uma né? sugestão em relação à estruturação, porque essa vivência que a gente acabou tendo, sindicato e tal, porque eu parti de associações, eu tive a BRIC, Uhum. a não sei o quê, lembra? Teve várias associações que o pessoal Evric. se organizava, exato. É, a associação, e a outra coisa que também todo mundo não tem essa compreensão, quando você vira o sindicato ou você quer montar uma associação, isso custa para atuar. Custa tempo, comprometimento. O oba-oba, todo mundo vai. Ah, vamos lá, vamos montar todo mundo. Tá? Junta 100 negros lá para montar, certo? Chega num lugar que vai sobrar 3 trabalhando, tá? Aquele que, quando você distribui tarefa, desaparece todo mundo. Quando não tem dinheiro envolvido, significa problema. Você não tem uma estrutura que financie esse lance. Então, o sindicato, dentro dessas gestões e tal, tudo mais, ele foi perdendo a condição de se capitalizar. Por quê? Porque uma luta sindical custa. Eu tenho que pagar advogado, eu tenho que pagar, vamos fazer uma movimentação, vamos trazer gente para lá e para cá, vamos fazer um fórum, como é o caso que está acontecendo aqui, percebe? Isso custa. E aí, onde sai esse dinheiro? É a pergunta que eu faço para quem quer bolar alguma coisa. Então, o único lance que tem agora atualmente o sindicato, ele está cobrando taxa, que isso para nós é indigesto, tá? Eu cobrar uma taxa para você tirar o seu registro profissional, e ele vive da adesão. Agora, quem está aderindo ao sindicato pagando uma mensalidade? Ninguém. Então, você não tem base, não tem estrutura, nem um carrinho de som. Você, por que o sindicato não vai lá na porta da Secretaria de Cultura e vai fazer um estardalhaço? E aí, gente? Quem está lá dentro sou eu, tipo um trabalhador que eu preciso também defender Ele o não meu tem duas ganha-pão. cornetas delta. Oi? Fala, Márcio. Ele não tem duas cornetas delta. Não tem nem 2 cornetinhas, nem aquela que, nem a pilha para sustentar a coisa. Então a gente está desmotivado. E outra coisa, quando você vai para uma mesa de negociação, se você não tiver a base junta, sinto muito, você não tem nada. Você vai com 3 caras ali atrás de você,
é uma coisa, você vai com 5 mil, é outra coisa. Político só ouve voto, sabe? Empresário só ouve gente, sabe? Então, a gente, realmente, nós estamos em busca do prato do dia, ainda não resolvemos a fome. Então, essa precarização começa pela regulamentação, o entendimento de que a gente tem uma lei e quem poderia só estar trabalhando dentro do nosso processo, sistema, seriam as pessoas regulamentadas. Lembra da pandemia? Pô, muito chato, sabe? Deram prioridade para qualquer um que se falasse que era artista. Eu sou regulamentado há 20 anos, 30, né? Eu perdi a conta. O Márcio, 50, e aí não tivemos prioridade alguma. Percebe? Então, acho que, por exemplo, apareceu 1 milhão. 1 milhão prioriza. Ó, os caras que estão regulamentados há muito tempo, a prioridade do recurso é para esse povo aqui. Ah, é mais de 60, 20, começa a ter uns critérios, o que sobrou para trás, sobrou, filho. Você não faz parte da luta há 200 anos e quer ganhar, quer ficar na fila. É a mesma coisa que a gente quer entrar na parte de habitação, o cara que está lá, MST, pessoa da rua, o caramba, e fala, não, eu quero habitação para o artista. Chegamos agora na fila, somos os últimos. Eu falei demais, né, Luciano, desculpa. Vamos lá, deixa eu tentar resumir aqui para ver se eu entendi certo, tá? Você vai ser muito boa se resumir isso. Não, mais ou menos aqui, você vai ver. Ó, vai. Primeiro, essa questão da necessidade de cumprimento da lei, que não adianta só revisar a lei, né? Que a classe precisa se conscientizar, né, dessa necessidade de organização. Deixa eu tentar não misturar aqui os assuntos. Então, tem essa primeira questão da lei. Depois tem a questão dos cursos, né? Aí você falou, né, que antigamente as Então, mas pessoas. vai bater naquilo que eu falei, né? A lei, primeiro. Sim, Aí, sim, esses casos. Que, na verdade, é um problema da gestão pública, não medir o que é que faz. certo. Aí, passando por essa questão dos cursos, né, que você falou que antes as pessoas vinham com seu portfólio e depois, quando começaram a aparecer os cursos, eles viraram as instâncias certificadoras, né? Mas como muitos técnicos não possuem formação formal, eles ficam sem essa certificação. É a mesma coisa que eu acho que a Natasha falou. Aí você falou uma coisa que eu não sei se eu entendi direito, que você defende a ideia, vê se está certo isso, não só da exigência da formação para o registro profissional, mas de um tipo qualificado de formação e de escolas que poderiam ser certificadas para É, oferecer essa é, formação. É isso, né? um exemplo. Por exemplo, vem cursos assim que falam que formam os técnicos em 30 dias, tá? E tem um curso sério que 300 horas, 400 horas. Beleza, ele me dá um tempo de hora, mas ele não me dá, por aluno, como é o caso, o histórico escolar desse cara, percebe? Então, vamos dizer, se eu sou um órgão que vou poder permitir a pessoa entrar no nosso setor por meio desse tipo de formação, só a formação, Uhum, eu preciso que ele tenha uma qualificação. Então, eu não posso chegar assim, ó, vamos lá, nossos companheiros aqui, IATEC, IAV, são os pré-históricos aí nessa questão, a São Paulo, a Escola SP, então, são lugares de formação. Alguns desses aí, a gente, na conversa, chegamos a esse lugar. Então, o certificado é quase que automático, ainda a gente faz uma avaliação de conhecimento, que dentro dessa comissão a gente que elabora as perguntas e tal, dentro dos conceitos necessários daquelas áreas. O problema é que algumas áreas fica muito difícil. A cenotécnica, produção, tem umas áreas que é um pouco difícil. O circense, sabe, como é que faz, tal. Então, para nós, o que seria importante é que isso passasse a ser da escola, não nós, sabe? Vai lá, passou naquela escola, exigiu-se 1.000 horas, por exemplo, no curso técnico, na lei federal, é 1.000 horas para formação técnica. A gente pode chegar a 1.000 horas, olha, disso, nós, como representantes dos trabalhadores de áreas técnicas, e definir para o currículo.
Se não tiver esse currículo, não está rolando. E que o cara saia com nota 7, 8, 9, 10, entendeu? A gente define, é por aí. Homologar a escola significa agora um recurso mais imediato. A gente faz esse tipo de coisa. Faz um fórum com as escolas, reúne anualmente, conversa e tenta homologar o máximo de escolas possíveis. Mas nós temos que fazer isso com o Ministério também. O Ministério está fora dessa Exato. conversa. Faz Não, tempo. ele está liberando, às vezes, por uma escola que não teve Está nenhum liberando porque critério. não quer trabalho, mas ele tinha que estar na discussão, ele ganha para isso. Exato. É isso. Ô, Randolfo, eu vou pedir licença, que eu preciso falar, assim, concordo plenamente, mas como a gente tem o interior, se não tiver um curso livre, o eletricista vai continuar sendo porteiro. Então, ele tem que estagiar, ele tem que ter X horas de estágio. Por mais que ele seja qualificado Não, numa prova. mas é isso, Vlad. A gente está falando, quando a gente fala da escola, a escola, como é que a gente faz hoje, Vlad? A gente tem uma avaliação, vem a parte de formação dele, né? A gente está pedindo 300 horas, por exemplo, não é nem 1.000, é 300 de formação. Aí ele comprova lá alguma coisa. No segundo momento, ele ficou abaixo dessa média, mas a gente entende que essa pessoa foi um cara que se formou na prática, ele não tem muita teoria, não tem muito conhecimento assim tal. Aí a gente tem alguma coisa que é outra situação de homologação para, vamos dizer, eu lá em Rio Preto, eu pego 3, 4 locadoras e dou um tipo de normativa para ele fazer o teste prático desse rapaz, percebe? Aí esse cara me dá uma avaliação dessa pessoa. Aí eu junto com a prática, junto com o teórico que ele conseguiu, e a gente coloca ele num lugar. Se ele não conseguiu ainda, eu sinto muito, aí ele vai ter que voltar, fazer uma formação, etc. Se ele estiver empregado, como é o caso, esse exato caso que você colocou, ele está dentro de um equipamento público, por exemplo, esse rapaz, então, eu não posso, ele tem 20 anos de trabalho, veio por alguma pressão, alguma coisa, ter que ter o registro. Esse cara é um problema da instituição, que já o admitiu como empregado. Então, ele precisa passar por uma qualificação, se ele quiser ser mantido no cargo. Sabe, a gente obriga aí já a responsabilidade de quem o contratou. Não sei se eu fui Perfeito. claro. Só Gente, pegando esse gancho, porque rapidinho, gente, só para dar um informe, a sala vai fechar em 10 minutos, tá? Deu um só informe. peguei esse gancho, porque é Tem importante a fala. resolução aí para fazer, não? Não, por causa do seguinte, nós estamos falando de São Paulo, que é uma grande referência nossa de sindicato, eu acho que está acima do que a gente está falando, né? Assim, eu acho que perfeito, mas é entender que a gente tem um sindicato aqui que está no meio do caminho exatamente porque não tem esse perfil que o Randolfo está falando. A gente não tem. Então, eu acho que é pensar nisso. E uma coisa bem importante que eu deixei de falar para trás, a gente não é criar novo sindicato. O sindicato é nosso representante. Por que nós estamos tendo cadeira? Porque o sindicato não consegue representar o técnico na Secult. Então, por isso que está tendo essa grande diferença, porque às vezes ele defende o ator, defende não o produtor, mas defende o ator, defende o bailarino, mas não consegue olhar os bastidores, e é esse que é o grande caso. E a ideia não é criar um novo sindicato, sim regulamentar, trazer esse foco para trás das cortinas, para que a gente possa estar nesse olhar, somente nessa colocação do Randolfo. Perdão aí, viu? Fala. De todo modo, não se preocupa não, que eu estou anotando aqui as sugestões que estão vindo já no meio das falas. Tá? Eu pensei que fosse 9 horas que fechasse. Confirma. Mas você volta aqui para dizer ou você vai morrer por aí?
Então, vamos lá. A gente estava no Vlad. Vlad, eu estava anotando aqui o que você falou, né? Que a questão não é criar um novo sindicato, mas sim fazer com que os sindicatos que existam representem vocês também, não é isso? Exatamente, fortalecer, porque o Randolph falou uma coisa muito séria, e eu tenho muito respeito e fiquei muito triste com o que aconteceu com o Sindicato de São Paulo, e essa retomada desse olhar quando o profissional fala, esse menino, esse profissional, ele tem que se qualificar, e o sindicato é o papel dele, porque ele não pode pegar, um exemplo, um ator, ele pode pegar uma carta e passar a ser técnico, porque ele pode fazer essa transição. E é o que aqui está acontecendo exatamente isso. Os atores estão formando e voltando a ser técnicos. Isso é ruim? Não, não é ruim. Só que eles não passaram pelo processo que o Randolph acabou de colocar. Os caras chegam no teatro, eles não sabem ligar o sistema, sabem fazer luz, desenhar. Não sabem chegar a montar, sabe coordenar. Então, são esses pormenores que, às vezes, o sindicato precisa estar mais dentro. E isso, eu acho que é uma filosofia de trabalho do que está acontecendo, que o Randolph falou. São 40 anos de sindicato, mesmo sindicato, a mesma equipe. E isso que a gente precisa transformar. E lembrar que nós também fazemos parte, que a ideia não é criar um novo sindicato. A gente tem uma representatividade muito grande dentro da nossa classe, e a gente não pode matar isso. Porque mas você acha que a lei tem que mudar ou não? Eu acho que a lei precisa ser cumprida para a gente começar a avaliar. Perfeitamente. Não, eu acho que parte do princípio da lei. Mas se a gente não tiver grandes dirigentes, vai ficar como o Randolph falou. Não adianta a gente juntar 100. Se vai ver na nossa sala aqui hoje, no grupo, esse é um encontro nacional. Se tiver 50 pessoas, eu vou fazer glória. Porque é isso que acontece. Né? Mas aqui a gente está aqui representando, e isso é um papel importante. Então, é mais nesse sentido que eu falo, e concordo com a fala do Randolph, mas eu acho que a gente tem que sim mudar a lei, mudar o piso salarial, que o piso salarial também ele é complicador para cada. O piso salarial de São Paulo é diferente do salário do Horizonte, a gente merece muito mais. Eu acho que a gente merece muito mais, sabe? A gente trabalha muito. Eu trabalho Exato. muito. É 12 horas, é 16 horas. Nós somos o primeiro a chegar e o último a sair. Eu acordei às 6 horas da manhã. Eu trabalhei num ambiente com 3 mil pessoas. Eu estou aqui na minha casa trabalhando. Eu acho que a gente precisa ganhar bem mesmo. Eu só não sei onde é que perde o salário. Se descobrir, me avisa. Posso? Ou você? Pode. Essa questão do fortalecimento do sindicato, com certeza, é isso que eu estava comentando, as pessoas têm que se apropriar dessa casa, tá? É uma casa nossa, é a única casa que trabalhador tem, tá? Só para colocar, ninguém vai defender se não for do sindicato, e o sindicato é feito por gente como a gente, tá? E se tem esses sindicatos que perpetuam pessoas, é justamente essa lei que a gente tem que falar. A gestão tem que durar 1 ano, 2 anos, e o cara tem que sumir do mapa e dar a vez para o outro. Bom, feito isso, um caminho de solução que eu acho que é estruturante para o setor é a gente ter 3 pilares principais. O primeiro pilar é um conselho de classe, em que esse conselho ele fiscaliza o setor inteiro, quando eu coloco por debaixo dele todo o setor. Então, eu vou ter economia criativa, economia não sei o quê, turismo, todo mundo que se colocou nessa posição de que faz parte do sistema, esse conselho ele está fiscalizando. Um segundo lugar é o Sistema Nacional de Cultura, onde a gente pega todas essas leis já regidas, feitas, etc., e faz um grande apanhado do que pode melhorar cada uma, não tirar a lei, tirar a lei não, mas colocar ela em condições melhores de coisa, modalidades de contrato, quais são ideais, isso seria o estatuto, né? Então, a gente tem as leis por setor, ordem dos músicos, aquela coisa toda. Então, essas leis seriam revistas, né? Ou e aí precisa o que ajeitar? Modalidades de contrato. Quais os formatos de contrato que a gente precisa? Como a previdência vai funcionar para nós, dentro do estatuto? Como é que é feito tal, tal. Então, o estatuto seria o órgão que daria uma lei mais geral assim. Agora, as instituições representativas, fortalecendo elas, é que criam as regras, por setorial.
Então, eu tenho lá o pessoal do audiovisual, o pessoal do circo, o pessoal não sei o quê, tal, tal, tal. Essas particularidades de cada setor, da artes plásticas, seriam feitas por essas instituições representativas. Então, aí é que está. Você tem um órgão que fiscaliza, o estatuto que define umas coisas mais fundamentais ali, dentro das leis que já estabelecidas, procurando ver como funciona tudo, a modalidade tributária, como é que a gente faz, e o Fundo Nacional de Cultura, como é que ele é financiado. O terceiro pilar dessa ideia é a plataforma, onde tudo ali estaria dentro dos contratos, então você faz. Só que você, em vez de ter uma plataforma LinkedIn, Uber, você tem uma plataforma que tem a instituição representativa ali dentro. Então, o trabalhador não está sozinho ali. Qualquer atividade econômica, aí é o financiamento dessa estrutura. Qualquer atividade econômica que está dentro desse setor, compra, venda, aluguel, contrato de serviço e tudo mais, um valor ia para o Fundo Nacional de Cultura. Então, é a própria atividade aqui, nossa, o setor se autoalimentando. Ele tem uma singularidade ou uma similaridade com o Sistema S, que qualquer pessoa da indústria ou do comércio paga compulsoriamente um valor para o setor ali, né? Para o Sistema S. Então, a gente estaria fazendo isso para financiar esse sistema todo. Então, os 3 pilares seriam esse: um órgão regulamentador, o lance que faz a lei, que é o estatuto, tá, tudo mais, que é o Sistema Nacional de como é que ele vai funcionar, e ao que daria transparência ao sistema, que é a QES. Então, na plataforma, tudo que eu fizer ali é computado na minha aposentadoria. Já vai linkado para o Ministério do Trabalho, para o Ministério da Cultura, Fazenda, Turismo, já vai tudo sendo colocado ali. Se o cara quiser apertar o botão e querer se aposentar naquele momento, então a aposentadoria seria uma coisa contributiva, em que é quando ele trabalha que ele paga, de acordo com o trabalho. É um percentual, Peraí, entendeu? Então, Randolph, deixa eu só entender melhor esses 3 pontos. Primeiro, seria um órgão regulamentador, um conselho da conselho. classe que vai fiscalizar o setor onde os técnicos atuam, de uma maneira geral. Não, Depois, tá. fazer um estatuto baseado nas leis. Aí você tem o Sistema Nacional de Cultura, é a Sim, regra, é o regramento. Vamos colocar assim, para simplificar, para as pessoas não ficarem. É o regramento, é ali que a gente vai defender o que acontece quando o cara ou é CNPJ ou CPF, que é o nosso trabalhador quântico, né? Ora é, ora não é. É aquilo que eu uhum, sempre estou falando, né? Ou ele é CPF, isso é uma natureza do nosso tipo de trabalho. Então, a gente ali no estatuto define o que é a regra do CNPJ dentro do nosso setor e o que é a regra do CPF do nosso setor. Então, tipo, a nota contratual é um CPF que já existe, é nosso, dentro de todas as regras, tanto da Ordem dos Músicos, dentro dos sindicatos, existe a nota contratual. A MEI é uma porcaria para a gente. Vamos melhorar a MEI porque tem profissionais que se entendem como MEI, um produtor, uma coisa. Beleza, então vamos resolver isso para o nosso setor. Então, o Sistema Nacional de Cultura vai com resolver regramento. o ordenamento do que acontece dentro do nosso sistema. Aí Uhum. vem como isso vai acontecer na prática. Então, eu estou dentro de um trabalho, estou com o meu contrato lá, que está regido pela minha instituição representativa, está tudo ok. Qual era o meu contrato? Trabalhar um dia, 8 horas, 10 horas. Pô, mas aí o cara virou para mim, pô, você pode trabalhar mais 2 dias para mim? Ele bota a face dele, a face do produtor, já está assinado o contrato. Se não for um contrato que está mudando a coisa, é uma continuação, a regra já está feita, entendeu? Então, eu estou no set de filmagem. Eu tive que trabalhar mais 10 horas, mais 5 horas, mais 2 dias. Ah, não, é um contrato novo, eu estou fazendo ali na hora. Isso já está sendo computado diretamente na Previdência e eu estou financiando o fundo. É automático. Então, seria uma plataforma que centralize os contratos de trabalho, que um Isso. valor desse contrato vá para o Fundo Nacional de Cultura, tipo o modelo do Sistema S,
e as informações diretamente sigam para a Previdência, por exemplo. É linkado. A gente não tem a carteira de trabalho digital? Está caindo Uhum. lá. E isso está computando como tempo de serviço. Se eu trabalhei um dia, É para 4 dias, pingar eu já junto, estou né? pagando dentro da minha situação. Se eu tenho uma extensão de trabalho de 1 ano, é coisa, está lá pagando. Então, a minha contribuição, eu vou chegar lá nos meus 30 anos, 50 anos ou 20 anos e achei que trabalhei muito. Eu posso chegar e fechar minha conta com o Estado, entendeu? Ou continuar trabalhando, ou no Sistema Nacional de Cultura, esse fundo que eu estou pagando, ele pode ter um tipo fundo de pensão, sabe? É uma coisa que se eu colaborar ali, eu ganho uma aposentadoria a mais. Aí depende de uma decisão do trabalhador. Esse sistema é uma humanização da relação de trabalho, onde você tem um órgão mediador. É o que não existe no planeta. Pode contar que isso aí inova no mercado a nova forma de relação de trabalho. O próprio setor se autoalimenta, então tem um financiamento. Então, eu não estou propondo uma coisa que Os não tem sindicatos pé nem deviam fazer cabeça. isso, né? Não entendi, ô Márcio? Nossos sindicatos deviam fazer isso. Não, não, é que assim, Márcio, esse órgão fiscalizador, a Ancine está abaixo dele, o sindicato está abaixo dele, percebe? Ele é um cara que tira o sindicato se estiver não prestando, tira o trabalhador que... Vamos ver o Márcio Mion aí, é Mion, né, que falou uma merda no mercado. Pô, esse cara está dentro do sistema, isso está antiético. Ou ele é aplicado uma sanção, uma multa, entendeu? Tira ele ou ele tira do mercado, não pode trabalhar mais, sabe? É nesse nível que eu estou falando. É um negócio que estrutura o setor. Não tem A ou B, sabe? Assim, é uma coisa que ele vai estruturar o setor ao longo do tempo. Tudo está desregrado, mas se a gente cria a estrutura, vão começando a entrar numa gavetinha. Depois eu falo com mais extensão, porque a gente está terminando o tempo, mas fica na mente o quê? Estrutura do conselho, estrutura do Sistema Nacional, que é o regrador, tá? Dentro desse Sistema Nacional ainda tem as instituições representativas, que fazem a regra por setor, por coisa, até o patronal está aqui dentro, entendeu? O patronal ele precisa estabelecer que ele precisa de um sindicato, senão ele não entra no sistema. Por aí. Aí vem a plataforma, que é a transparência. Então, se eu ganho uma lei de incentivo, qualquer coisa, está ali dentro, ganhei, paguei para todo mundo, e automaticamente essas questões, ficha técnica, se eu paguei no contrato, ela já está automatizada lá, está criando a minha reputação. Está criando a Olha, minha reputação. eu fiz, é claro, aqui um super esboço, mas depois, quando a gente for fazer o texto mesmo, aí você pode ajudar também a melhorar a redação, tá? Tá. Só Eu para já, informar. eu já compartilhei esse texto com o pessoal da ANTE, Ótimo. já tem um texto mais coisa. Márcio, você está compartilhado lá, viu? É ideia à força. Se você digitar lá no Drive, você vai Sim, entrar nesse lugar aí. Deixa eu ver se bacana. Vamos nesse ver. tempinho final que a gente tem, se a Lisete quer falar alguma coisa. É, Lisete? Oi, pessoal, boa noite. Desculpe o meu horário que eu consegui entrar, né? Estava trabalhando. Nada. E meu nome é Elisete Bertotto, eu sou aqui de Porto Alegre. E assim, estou coordenadora da temática do livro Literatura e Bibliotecas. E no nosso segmento a coisa está muito bagunçada, né? Tem as feiras literárias, as prefeituras pagam o que querem ou não pagam. A coisa assim, algumas prefeituras te pagam a passagem e hotel, outras é o autor que tem que bancar. Os contadores de história, eles não podem ser contratados porque a categoria deles não existe. Ou seja, a situação é muito complicada, sabe? Eu não sei a situação nos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul não tem quem nos defenda, digamos assim, né? Então, eu converso com algumas pessoas, com algumas entidades, assim, nós precisaríamos de um sindicato, mas eu não tenho nem ideia por onde começar, né? Até eu peço, se vocês tiverem um modelo de sindicato, alguma coisa assim, né? Mas, por exemplo, os músicos estão tentando um sindicato há mais de 10 anos. Então, eu acredito que é complicado, né, esse registro.
Então, vamos lá. Você diz que você relata esse desamparo dos trabalhadores especificamente dessa área que você trabalha, né, livro, literatura e bibliotecas, e você acha que a criação do sindicato seria um caminho, porém falta instruções de como que se dá esse processo de criação do sindicato. Seria isso? É isso, Luciana, é exatamente isso. Assim, Ah, a gente teve uma comitiva boa aqui do Rio Grande do Sul, a gente foi na quarta conferência, em Brasília, em março, uhum. e eu procurei escutar muito as pessoas, sabe? E, assim, as pessoas do Rio de Janeiro, eu vejo que elas têm um outro olhar bem diferente, sabe? De profissionalização mesmo, né? Por exemplo, os músicos são músicos profissionais. Eles têm lá quem defenda. A gente não tem nada. Se uma prefeitura decidir, a gente está lá na cidade do interior, se eles decidirem que não vão pagar nada, eles não pagam. Ah, não. Assina a nota aí e a gente manda o dinheiro para vocês depois. E, e já aconteceu de pessoas ficarem em feiras literárias no interior sem dinheiro. Familiares tiveram que mandar dinheiro para essa pessoa voltar. Por quê? Porque não tem nada que obrigue. Para quem pedir socorro, né? Não tem. É verdade, isso que você fala, mesmo que eu sou da área da música, né? Mesmo que existam sindicatos estruturados, o sindicato aqui do Rio tem mais de 100 anos de existência, mesmo assim, a gente que está ali dentro, não sei se o Randolfo sente isso, mas a gente não tem formação sindical, né? Então a gente fica errando muito, né? Até acertar, a gente erra muito, né? Então, de fato, essa orientação sobre não só a criação, mas a gestão de um sindicato, né? Faz muita falta para a nossa área como um todo, né? Imagino eu. Sim, sim, mas você pelo menos tenha, né? E a gente Sim, que não tem, você falou em 100 anos. Olha a é, diferença, anos-luz, né? é Mas verdade. vamos lá, porque eu realmente, como coordenadora, né, da setorial, eu entrei em contato com muitas realidades. Coisa que eu estava aqui no meu buraco escrevendo, né? E, enfim, me levando a vida. Eu também sou editora, mas quando eu me deparei com essa realidade, assim, tem muitos, digamos, parlamentares, prefeitos que não querem feira literária. Não me pergunta por quê, porque eu não saberia te responder. Então, tem boicote, tem boicote. E, assim, vamos ver, né? Eu estou conversando com bastante gente, estou fazendo as capacitações desde o início, fico sempre no sindicato, para Uhum. pensar, né? Se pelo menos que a minha filha é bibliotecária, eu digo, minha filha, eu começo e aí tu continua da onde a mãe parou. Tá certo. Olha, a gente está quase no final, vou passar a palavra para a Júlia, que levantou a mão. Ok, querida, obrigado aí, tá? Obrigada a Um você, abraço para obrigada. todos. Fala, Sim, só Júlia. complementando a fala da minha colega aí, né, a gente nos extremos, né, o problema dos extremos, né, de norte a sul aí, a gente também está na mesma situação de não ter sindicato, e é muito difícil isso, né, a gente vê aqui também muita gente, até os próprios artistas aqui, as pessoas mesmo tradicionais, né, os mestres de carimbó, um monte de gente que não tem como, porque a gente não tem sindicato, então a gente nem tem aonde bater, a gente vai bater na porta de quem, né? Porque a gente não tem. O nosso amigo aí falou tanto que o sindicato é a casa do trabalhador, mas é isso, a gente não tem uma porta para bater, então a gente fica totalmente desamparado. Se vocês que já têm há 100 anos já tá difícil, imagine para a gente que nem tem essa porta para bater. E agora, né, com a COP do ano que vem, mais uma vez a Amazônia sendo colonizada, porque é comum, esse ano foi um ano cheio de eventos e vem pessoas do Sudeste fazer trabalhos aqui, porque tomando vaga de trabalho nossa, sendo que nós temos técnicos, nós temos pessoas trabalhando aqui, mas que não conseguimos visibilidade, não conseguimos oportunidade de trabalho, até mesmo quando nós estamos em foco. Então, assim, como sempre, o colonizador nunca tira o pé daqui e sempre a gente sofrendo, né, dessa colonização, né? Então,
é isso, a gente não tem um espaço para bater na porta, a gente fica realmente totalmente desamparado. Então, por isso que era muito importante essa também, tipo, sei lá, se tivesse umas diretrizes realmente para a gente começar a ter os sindicatos, pelo menos nas regiões, né? Pelo menos em todas as regiões. Perfeito, perfeito. Gente, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? A gente pode voltar lá para a sala, pelo menos dar um tempinho de beber uma água. Podemos voltar para lá? Vamos daqui a pouquinho, né? Vamos. Bom, o microfone que está aberto, se alguém quiser acrescentar alguma coisa. O pessoal aqui da Mobilis, vocês tiram a gente ou a gente sai ou a gente espera ser tirado? Como é que a gente faz? Tá ótimo. Então, a gente pode beber uma água, qualquer coisa assim, e aí, 9 horas, a gente vai ser lançado para lá direto. Gente, muito obrigada, espero que eu consiga fazer um resumo satisfatório. Mas isso aqui ainda também não é o ponto final, é só o meio, para a gente construir esse texto e pensar junto essas questões, tá bom? Super obrigada. Me senti na catapulta. É isso.